Olá, bom dia! Começou a valer nesta quinta-feira as determinações da onda roxa impostas pelo governo de Minas. As macro-regiões que estiverem nessa classificação serão obrigadas a seguirem as medidas na restrição de circulação de pessoas e só podem funcionar as atividades econômicas essenciais. Por enquanto, a onda roxa atinge as macro-regiões Triângulo do Norte e Noroeste. Em Patos de Minas, o primeiro dia da nova fase começou com as ruas cheias. Hoje a gente fala também sobre o que pode e o que não pode na fase mais restritiva do plano. O Hospital de Campanha de Patos de Minas recebe mais doações de leitos de UTI, mas ainda não está pronto para ampliar capacidade. E futebol, a URT ganha do Uberlândia em casa. Essas e outras informações no 30 Minutos, que já está no ar. Patos de Minas registrou cerca de 180 notificações de dengue, 3 casos positivos e 1 já foi descartado. Os agentes sanitários seguem atentos para combater os focos e controlar os números de infectados. Ao todo, são 3 dias de trabalho. 126 agentes de combate a endemias devidamente uniformizados, com colete, crachá e camiseta de identificação, distribuídos por mais de 80 bairros de Patos de Minas. Ele é muito importante para todo o programa municipal de combate à dengue, porque através dos resultados dele, nós traçamos o direcionamento das nossas ações, porque ele nos permite verificar qual o índice de infestação predial do município e quais os bairros onde são encontrados o maior número de larvas. Sim, Matheus, o agente de combate a endemias bate à porta do morador, pede autorização para dentro e realizar a visita. Caso ele encontre algum foco, ele recolhe aquelas larvas, coloca elas num tubito, elas são encaminhadas para o laboratório da Secretaria Regional de Saúde. Lá elas são analisadas e após essa análise nós podemos saber se elas são positivas ou não para Aedes aegypti. O objetivo é que por meio desta ação possa-se ter o índice de infestação predial. O Lira, ele tem a cobertura de todos os bairros mesmo do nosso município, então os agentes 126 agentes envolvidos nesse trabalho de 3 dias para chegarmos a esse índice de infestação do município, verificarmos mesmo onde estão sendo os principais criadores, voltarmos nossa atenção e também conscientizarmos a população, eliminar aqueles criadores onde nós encontramos maior número de focos. O resultado do segundo Lira, realizado neste ano, deve ser disponibilizado na segunda-feira, mas sabe-se que há a expectativa de que os números possam ser ainda mais preocupantes. O primeiro Lira foi considerado de médio risco após o resultado e nesse nós estamos realmente preocupados, porque estamos vivenciando um período onde os fatores climáticos colaboram mesmo para a proliferação da Aedes aegypti. Dias quentes com essas chuvas repentinas, qualquer recipiente que possa se tornar um criador do mosquito, onde acumule água, pode sim ter presença de larvas e pode vir a aumentar esse índice de infestação no nosso Lira. Então nós vamos realizar esse trabalho agora, tentando mesmo chegarmos ao índice ideal aqui. Caso o índice seja de médio risco, de novo, nós vamos traçar estratégias e precisamos da colaboração de toda a população patense para eliminar mesmo os possíveis criadores. É um trabalho de formiguinha, onde cada um faz sua parte, nós vencemos a guerra contra esse mosquito. E já no 30 Minutos, o Hospital de Campanha recebe mais doações de leitos de UTI, mas ainda não está pronto para ampliar a capacidade. E futebol, a URT ganha do Uberlândia em casa. Em casa, o URT venceu o Uberlândia na segunda partida do Campeonato Mineiro. O clássico regional foi decidido no primeiro tempo com gol de pênalti. Depois da estreia com derrota por 3-0 para o Atlético no Mineirão, a veterana queria a vitória. No Zama Maciel, nesta quarta-feira, recebeu o Uberlândia. Num jogo sem muita criatividade e empolgação, a URT fez o dever de casa. O único gol da partida foi marcado por João Diogo, de pênalti, aos 10 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Uberlândia marcou muitas faltas e não teve fôlego para mudar o placar. Jogo muito difícil, a gente está no estágio ainda do trabalho, é apenas o terceiro jogo, a implantação do modelo de jogo.
E o time foi muito obediente, principalmente na fase defensiva, marcou bem. Foi um jogo truncado, graças a Deus a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo dentro de casa. É mais que a nossa obrigação garantir os 3 pontos dentro da nossa casa, aqui dentro do Zama Maciel. Quem manda é o RT, e 3 pontos muito importantes, mas com os pés no chão, que ainda é o começo de uma grande jornada. A próxima partida da URT é sábado contra o Cruzeiro no Zama Maciel. A partida está marcada para as 9 horas da noite. E o Cruzeiro não está muito bem nesse início de Mineirão. Começou com um empate diante do Uberlândia e nesta quarta-feira perdeu de 1-0 para a Caldense. Já o Uberlândia enfrenta o Atlético no Mineirão no próximo domingo às 8h30 da noite. Depois de receber 6 kits da FIENG para a instalação de UTIs no hospital de campanha, a Prefeitura de Patos de Minas ganhou do Ministério Público Federal e da Justiça Federal mais 10 leitos e pontos de oxigênio. Entretanto, ainda não foram instalados. Os 10 leitos de UTI, 69 pontos de oxigênio, mobiliários e testes para Covid-19 custaram R$ 1.400.000. Os recursos vieram do Ministério Público Federal e Justiça Federal, que atenderam pedido da Superintendência Regional de Saúde, que comunicaram aos órgãos sobre a situação de colapso em Patos de Minas. Na semana passada, a Prefeitura de Patos de Minas também recebeu mais 6 leitos de UTI e outros equipamentos por meio de doação de projeto da FIENG. Entretanto, as vagas no hospital de campanha ainda não foram ampliadas. Para a instalação dos 16 leitos doados, a Prefeitura de Patos de Minas ainda precisa finalizar as obras no HC. Já, apenas 10% justificaram a ausência nas últimas eleições em Patos de Minas. As consequências e o que fazer para acertar as contas com a Justiça Eleitoral, a gente mostra daqui a pouco no 30 Minutos. Cerca de 30 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas nas últimas eleições para prefeito e vereadores em Patos de Minas. O prazo de justificativa sem penalidades acabou e apenas 10% realizou o procedimento dentro do período. Se você ainda não justificou, veja o que fazer para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2.798.699 eleitores não justificaram a ausência na votação no primeiro turno das eleições 2020. Ao todo, 3.686.251 eleitores do estado não votaram no mesmo pleito. Ainda segundo o TRE de Minas Gerais, apenas 887.552 eleitores fizeram o procedimento dentro do prazo para regularização, sem o pagamento de multa. O número corresponde a 24,07% dos faltosos. Em Patos de Minas, cerca de 30 mil eleitores não compareceram às urnas em 15 de novembro de 2020. Essas pessoas que deixaram de votar tiveram até o último dia 15 de janeiro, para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. Acompanhando esses requerimentos, nós percebemos que cerca de 10% deste total que deixaram de comparecer às eleições requereram a justificativa, ou seja, dos 30 mil que deixaram de votar, em torno de 3 mil eleitores requereram a justificativa em tempo hábil. O eleitor que não justificar a ausência dentro do prazo terá que pagar multa para regularizar a situação. Enquanto estiver em débito com a Justiça Eleitoral, ele não pode, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, prestar concurso público, nem renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. E aquele que não votar em 3 eleições seguidas, não justificar nem quitar a multa devida, terá sua inscrição cancelada.
Existem algumas restrições, sim, para quem não está quite com a Justiça Eleitoral, não é? Mas a Justiça Eleitoral, evidentemente, não trabalha em cima da punição ou da sanção ao eleitor. Está previsto em lei essa sanção, mas evidentemente que existe toda uma forma da pessoa regularizar e voltar a exercer plenamente os seus direitos. Devido à suspensão do Tribunal de Justiça, nenhuma penalidade será cobrada do eleitor enquanto durar a pandemia. Entretanto, a orientação é que fiquem atentos às novas divulgações do TRE sobre regularização de título e para aqueles que não tenham justificado a ausência de voto em eleições anteriores às de 2020, devem regularizar a situação pelo site do TRE. Aquela pessoa que deixou de votar única e exclusivamente em 15/11/2020, ou seja, nas últimas eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu os efeitos dessa ausência de voto, né? Então ela não tem o que fazer por enquanto, só depois que reabrir o cadastro, onde essa suspensão acabar, que evidentemente a ausência de quitação vai estar ativa no histórico do eleitor, ele vai ter de recolher as multas devidas. Agora, aquele eleitor que deixou de votar em eleições anteriores, essas não estão suspensas. O eleitor pode entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, imprimir a sua guia de multa, efetuar o pagamento. Dentro de 48 horas, esse pagamento é registrado no nosso sistema e a gente, evidentemente, vai inativar essa marcação de ausência de quitação eleitoral. Para você que está com sintomas ou teve contato com doentes, a Clínica e Laboratório Mais Exames realiza testes de Covid-19, antígeno nasal suave, com resultado em 2 horas por R$ 190. Sorologia IgG e IgM, com resultados em 3 dias úteis, R$ 180. Teste rápido com resultado em 2 horas, R$ 120. Os testes são agendados para a segurança dos pacientes. Proteja quem você ama. Realize seu teste. Clínica e Laboratório Mais Exames, em Patos de Minas, em frente ao Mercado Municipal. O telefone é o 3814-1616 e o WhatsApp é o 99862-1616. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Depois do intervalo, o Estado cria onda roxa mais restritiva para prefeitos que serão obrigados a seguir determinações. E no primeiro dia em vigor, ruas cheias em Patos de Minas. Efeito da pandemia ou não, os dados apontam que a criminalidade em Patos de Minas diminuiu, se comparados os primeiros meses deste ano com 2020. Em comparativo bimestral dos primeiros meses de janeiro de 2021 com de 2020, o 15º Batalhão de Polícia Militar teve redução de 47% quanto a crimes violentos, que envolvem roubos e homicídios tentados. Por que houve essa redução? São diversos fatores, né? É difícil a gente precisar quais são os fatores que implicam na redução, mas um deles que a gente pode apontar é uma mudança de estratégia pela Polícia Militar, um acompanhamento sistemático aí dos índices criminais da cidade e dos principais alvos envolvidos aí no crime. Inclusive com a parceria aí, envolvendo aí outros órgãos do Poder Judiciário, como a Polícia Civil, né, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, Sistema Prisional, que nos ajuda muito a controlar esses índices. Então a gente faz as operações aí com acompanhamento sistemático para não permitir que tenha aumento nessa criminalidade. O levantamento aponta que quanto a homicídios consumados, houve redução de 62% do primeiro bimestre de 2020
para o deste ano. Homicídio, a gente não tem um número assim tão significativo em nossa área, né? Então essa redução aí ela é importante para a gente manter a qualidade de vida da população. E é pela mesma forma, né? A gente não saberia informar exatamente, são um conjunto de fatores, né, que leva a isso aí, né? O principal deles talvez seja o acompanhamento sistemático que a gente faz aí, em relação a vítimas potenciais e autores potenciais. Hoje nós temos aqui na Polícia Militar, no 15º Batalhão, um núcleo de prevenção ao homicídio, que é quando a gente atua preventivamente, verificando aquelas ocorrências com potencial para virar homicídio, como por exemplo ameaças, né, tráfico de drogas, própria ocorrência de Maria da Penha, a gente tem uma patrulha hoje que cuida da prevenção da violência doméstica. Então todos esses fatores aí nos levam a trabalhar com a redução dos homicídios em nossa cidade. Já o crime de furto, a redução foi de 25%. São N fatores, né? Um que a gente reputa importante é a interação da Polícia Militar com a própria comunidade, né? Através da rede de proteção preventiva, né? Da associação de moradores, das reuniões comunitárias, no investimento em tecnologia que as próprias pessoas às vezes fazem para proteger o seu patrimônio. Então tudo isso aí impacta, né, na redução criminal. E furto é um crime assim difícil de se combater. Muitas das vezes o acionamento da Polícia Militar é tardio, né? Várias horas depois do crime, mas ainda assim, tanto houve redução, quanto a prisão todos os dias aí de autores envolvidos nesse tipo de crime. Com o passar do tempo, o perfil dos criminosos mudou. Para isso, a Polícia Militar também tem traçado novas ações. Hoje, por exemplo, é muito comum investimento em tecnologia tanto por parte da Polícia Militar, né, que hoje tem o Olho Vivo, tem o Olho Vivo Cidadão que tem a participação da comunidade, nós temos outros projetos tecnológicos aí que nós utilizamos, e a própria comunidade, né, que hoje se mobilizou em redes, nessas redes de autoproteção aí, que é muito importante a participação social nessa redução criminal. Depois de flexibilizar o Plano Minas Consciente em janeiro, o governo de Minas Gerais endureceu. Agora, as macro-regiões que estiverem na onda roxa não terão outra alternativa senão seguir a ordem do Estado. O governador Romeu Zema disse que a nova medida passa a ser obrigatória devido ao risco sistêmico da Covid-19 diante do esgotamento da estrutura hospitalar nas macro-regiões. A onda roxa é uma onda diferente das demais. Primeiro que ela não é mais opcional. Antes cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a onda roxa, a adesão é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais, é um problema regional. Então, a prefeitura da região que estiver na onda roxa terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas e também restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Zema citou os gestores de Uberlândia e de Patos de Minas e da necessidade de obrigar os demais municípios, mesmo que não tenham aderido ao Minas Consciente, a implementarem as restrições por pelo menos 15 dias. Tem de ficar muito claro aqui, nós estamos falando de um risco já sistêmico, porque nós temos feito transferências de pacientes, então a atribuição municipal já não é mais suficiente. Eu quero muito considerar aqui os casos de Uberlândia e de Patos de Minas, que são inclusive as cidades polos, tanto da região Triângulo Norte quanto da região Noroeste. Ambos os prefeitos, prefeito Odelmo Leão, prefeito Falcão, tomaram medidas já duras, restritivas, mas não é suficiente que essas cidades polo façam a adoção dessas medidas se as cidades da região que estão no entorno continuam produzindo pacientes e enviando pacientes para essas cidades. Daí a questão da medida ser impositiva, porque hoje, da forma que o sistema de saúde funciona, alguns pacientes sempre são direcionados para a cidade polo, que acaba muitas vezes tendo esse estrangulamento no sistema de saúde. Bom, a matéria da criminalidade você acompanha no NTV News.
As regras do Minas Consciente na onda roxa prevêem restrições na circulação de pessoas, barreiras sanitárias e só estão autorizados a funcionarem os serviços essenciais. Veja só. Toque de recolher entre 20 e 5 horas. Proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscaras. Proibição de pessoas com sintomas de gripe, exceto no caso de realização ou acompanhamento médico hospitalar. Barreiras sanitárias de vigilância, proibição de eventos públicos ou privados, proibição de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntas. Entre os serviços que só poderão funcionar estão indústria e comércio de fármacos, farmácias, drogarias e óticas, fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias e quitandas, além de centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes de água mineral e de alimentos para animais. Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, distribuidoras de gás, oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins. Podem funcionar restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias, agências bancárias, similares, construção civil, lavanderias, assistência veterinária e pet shops, transporte e entrega de cargas em geral, call center, locação de veículos de qualquer natureza, controle de pragas e de desinfecção de ambientes, atendimento e atuação em emergências ambientais, o comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos e proteção individual, os EPIs, de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas e relacionados à contabilidade. E nós registramos a movimentação de Patos de Minas no primeiro dia em vigor da onda roxa. Como muitos serviços estão permitidos, o fluxo de pessoas foi grande na cidade, principalmente no centro, nas portas dos bancos e lotéricas. Será que a fiscalização vai conseguir abordar as pessoas para saber se eles estão nas ruas por necessidade mesmo? Vamos acompanhar os desdobramentos, até porque as macro-regiões Noroeste e Triângulo do Norte ficarão estacionadas nessa onda pelos próximos 15 dias. Por hoje é só. Agora você tem o programa Gui Boaventura. O Gui já está aqui se posicionando. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho? Tudo tranquilo. Então tá ótimo. Gui, eu acho que hoje a gente não consegue escapar dessa mudança aí no plano Minas Consciente, esse acréscimo de onda aí. Você acha, já faço agora a pergunta para você, né? Você acredita que vai mudar alguma coisa, vai resolver? Te devolvo isso com a outra pergunta. Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Não tem, sabe? Então, é obedecer o decreto. Se é um decreto, é uma tentativa, nós temos que obedecer o decreto. Bom ou ruim, nós temos que agarrar nessas soluções que a gente possivelmente, acredita que possivelmente vai resolver o nosso problema. A nossa situação é terrível, a situação da região é uma situação muito ruim, o que a gente constata todos os dias aí é um negócio absurdo. Então o que nós temos que fazer é obedecer. Temos que obedecer. Tem outra opção? Não tem. Então, todos os cientistas que eu ouço falando na mídia, a aglomeração é a pior coisa que nós podemos fazer para a pandemia. Então, evitar a aglomeração. Não tem outro caminho. Nós temos que evitar isso, sabe? Sim. E nós precisamos de acreditar que alguma solução, que alguma coisa vai dar certo. Senão o que nós vamos fazer? Abraçar com a morte todo mundo? Né? E é igual a gente fez a pergunta aqui no 30, né? Como é que vai ficar? Será que as pessoas que estão saindo, que estão indo para a rua, precisam exatamente sair naquele momento? Não pode esperar mais um pouquinho, resolver num outro dia? Esses decretos, Paulinha, eles só acontecem porque nós, povo, não temos noção do perigo. Só isso.
né? Porque se todo mundo assumisse a sua responsabilidade, estava tudo certo. Não precisava de decreto, só ó, não pode aglomerar, você não pode chegar a menos de 3 metros. Eu estou aqui de você, estou a 3 metros de você. Então, é só acreditar nisso e cumprir isso. E o resto a gente sabe que o que vai acontecer. Então, mas o povo, eu falo nós povo, não temos essa cultura, essa educação, né? E aí nós aglomeramos e a autoridade tem que tomar uma providência, só isso. É um hábito, né, que a gente tem que adquirir e que vem desde a infância, né? A gente não tem esse hábito de seguir normas corretamente, de fazer o que está ali. Mudar a nossa cultura a partir de agora, viu, Paulinho? Pois é complicado mesmo. Se a gente não começar a mudar em nós e querer cobrar do outro também. Vamos simplificar, né? Sim. Gui, mas já passou aqui 5 minutos do horário, vou deixar você seguir com o seu programa. Uma boa tarde. Boa tarde para você, Paulinho. Até amanhã. Até.